Olá, o Brasil atingiu a marca de 1 milhão de casos de dengue registrados em 2024. Esses são dados do Ministério da Saúde que foram divulgados no último dia 29 de fevereiro, totalizando aí 1.017.278 casos com 214 mortes. E nós sabemos que a grande vilã disso tudo é a água parada, a água estagnada. E nós vamos ver qual a relação disso com a vida cristã em mais uma reflexão da IB Horto. Bom, nós sabemos que a água parada, ela é a grande responsável por proliferar o mosquito da dengue, né? E assim como a água parada traz esse problema para a nossa vida diária com relação a esse mosquito, a dengue, a doença, também na vida cristã a estagnação gera uma grande consequência negativa para a vida cristã. E a estagnação ela é um desafio, né, que muitos crentes enfrentam. Quando nós paramos de crescer espiritualmente, corremos o risco de nos tornarmos imaturos e perdemos o fervor da fé. Bom, o apóstolo Paulo, ele escreve lá aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 3, verso 1, dizendo assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Ele chamou os irmãos coríntios de crianças, né, de meninos em Cristo. Então, a imaturidade espiritual pode ser vista em dissensões, partidarismos e disputas dentro da igreja, que era o que estava acontecendo nesse contexto ali com os coríntios, né? Nós precisamos crescer na fé cristã, precisamos estar alicerçados na palavra de Deus para evitar essa estagnação. A rotina, a frieza, o descaso, falta de compromisso pode nos impedir de crescer na fé. Devemos sair da zona de conforto, buscar intimidade com Deus e agir com determinação. O nosso modo de falar, de pensar e de agir deve estar alinhado com os ensinamentos de Jesus. A estagnação espiritual prejudica a igreja. Dissensões e contendas podem surgir. Por isso, precisamos nos alimentar do alimento sólido da palavra para amadurecer e evitar a estagnação. Alguns versículos para nós meditarmos em cima disso. Hebreus 5, 13 e 14. Diz assim: o leite é para os meninos na fé, né? Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. No verso seguinte, capítulo 6, verso 1, diz que nós devemos prosseguir buscando essa perfeição. Portanto, o autor de Hebreus vai dizer: deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 2, verso 2, vai dizer o seguinte: o leite, né, ele vai falar sobre o leite, né, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Lá em Oséias 6, verso 3, nós somos exortados a perseguir e prosseguir, né, em conhecer a Deus. Devemos, diz assim no verso 3, conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Provérbios 4,18 vai falar que a vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Então, que possamos buscar essa constância na fé, evitando a estagnação e crescendo cada dia mais em Cristo. Cuidado com a água parada. João, capítulo 7, verso 38, eu quero terminar com ele, onde Jesus diz para os judeus: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós sabemos que Jesus estava se referindo ao Espírito Santo. E o meio de alimentarmos o Espírito é a leitura, meditação, obediência na palavra, oração, intimidade com Deus por meio das Escrituras. De novo, fico alerta, cuidado com a água parada, cuidado com a estagnação na vida cristã. Que Deus nos abençoe.